Tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, os seus familiares. Pessoal, com a força do nosso Criador, então, nosso Deus, vamos em frente e focando na nossa química. No nosso primeiro bimestre, nós vimos termoquímica e cinética química. Neste segundo bimestre, nós vamos estudar apenas um conteúdo, ok? Equilíbrio químico, que é a apostila 7 de vocês. Mas vejam que equilíbrio químico é toda a apostila número 7. Mas eu acredito que vai facilitar mais o bimestre se nós ficarmos apenas em um conteúdo. Daí a opção por nós estudarmos equilíbrio químico. Tá ok? Relembrando então, termoquímica estuda o calor liberado ou absorvido numa reação química. Então, na natureza, nós temos liberação de calor ou absorção de calor. Cinética química, que é um braço da termoquímica, estuda a velocidade com que essas reações ocorrem. Então, uma reação que libera calor, a velocidade com que foi a liberação desse calor. Uma reação que absorve calor, a velocidade que ocorre a absorção desse calor. Ok? Já equilíbrio químico está relacionado ao quê? Nós buscamos diariamente o equilíbrio químico nas nossas vidas. Na apostila de vocês, ele remete a uma comparação entre dois corpos, um com uma temperatura maior e outro com a temperatura maior. E no contato desses dois corpos, logo vai haver um equilíbrio de temperatura. Tá ok? Mas na química, onde mais isso estaria relacionado? Vejam bem. Se eu desse para vocês aqui esta reação, A mais B dando C mais D. O que caracteriza uma reação de equilíbrio químico? Como é que eu sei que essa reação é de equilíbrio químico? Olhando para essa reação genérica, eu não disse quem é o A, eu não disse quem é o B, quem é o C e quem é o D. Lembrando que quem está antes da flecha se chama reagente, quem está depois da flecha se chama produto. Então, uma reação genérica, ok? Mas como é que eu sei que essa reação é de equilíbrio químico? Termoquímica aparecia o ΔH, ou o estado físico das moléculas. Cinética química, que estuda a velocidade, e eu teria que relacionar os 8 fatores que aumentam a velocidade de uma reação. Como é que eu sei, então, que essa reação aqui é de equilíbrio químico, mesmo sendo uma reação genérica? Sabe como é que nós reconhecemos uma reação de equilíbrio químico? Pela flechinha de vai e volta. Ó. Eu tenho uma flechinha para lá, em direção aos produtos, e tenho uma flechinha para cá, em direção aos reagentes. Em termoquímica, ou em cinética química, eu só tenho uma flecha. Toda a química do primeiro ano, todas as reações que nós vimos, nós só tínhamos uma flecha em direção ao produto. Também na química do terceiro ano, vocês não vão encontrar nenhuma reação tendo uma flechinha voltando. E na química do segundo ano, a única partezinha que vocês vão ter uma flechinha voltando é no conteúdo de equilíbrio químico. Então, o equilíbrio químico se caracteriza por ter uma flecha que vai para a direita e uma flecha que vem para a esquerda. O que me identifica uma reação de equilíbrio químico é a flechinha de vai e volta. Ok? O ano retrasado caiu na URGS uma flecha que era representada assim, ó, como uma cobra de 2 cabeças. E o pessoal, muitos acharam que não era de equilíbrio químico. Tá? É a mesma coisa, mas ela é 99% representada dessa maneira e não desta. Mas se aparecer uma flecha com 2 pontas, eu tenho uma reação de equilíbrio químico, ok? Muito bem. Então, o que me identifica uma reação de equilíbrio é essa flecha de vai e volta. Trazendo para o nosso dia a dia, eu peguei aqui um produto de fazer a barba, né? Então, esse produto é líquido aqui dentro, ó. Eu agito ele, aperto, sai o quê? Sai
espuma, não sai líquido, ok? Então isso caracteriza uma reação de equilíbrio, porque aqui dentro, agora quando eu soltar esse tubo, não tem espuma dentro dele, tem líquido. Então o que é uma reação de equilíbrio? Vai para os produtos e volta para o reagente. Das mulheres eu acredito que aqueles produtos tipo laque, né? Então ali dentro está líquido, vai sob pressão, temperatura e uma agitação, vai para a parte da espuma. Tá ok? Muito bem. Então reações em equilíbrio se caracterizam por isto, né? Muda até a forma, sai do líquido por uma espuma e da espuma volta para o líquido, por exemplo. Tá legal? Muito bem. O gráfico de equilíbrio químico, ele se caracteriza por vir uma curva de cima para baixo e uma de baixo para cima. Quando essas duas curvas se encontram, nós temos que a velocidade 1 é igual à velocidade 2. Aí nós dizemos que esta reação está em equilíbrio químico. Isso em função do tempo e da concentração. Então este é o gráfico que caracteriza uma reação de equilíbrio químico. É apenas um. Todos os outros não estão em equilíbrio, ok? Essas reações são conhecidas como as reações reversíveis, porque elas vão para o produto e voltam para os reagentes, tá legal? Por que eu tenho que saber que quem vem de cima para baixo são os reagentes? Sempre. E quem vem de baixo para cima são os produtos. Isso eu preciso saber no gráfico de equilíbrio químico. Sempre o reagente vem de cima para baixo e o produto de baixo para cima. Sabe por quê, pessoal? Porque também caiu há bem pouco tempo uma questão no Enem que relacionava um gráfico mais ou menos dessa maneira. E aonde ele dava duas curvas vindo de cima para baixo e uma de baixo para cima. E pedia nas alternativas para nós identificarmos que tipo de reação de equilíbrio químico nós teríamos ali. Vejam bem, se eu tenho duas curvas vindo de cima para baixo, é sinal que eu possuo dois reagentes. E se eu tenho uma curva só, vindo de baixo para cima, é sinal que eu tenho apenas um produto, ok? Então, a alternativa na letra A, eu tenho dois reagentes e um produto. Na alternativa B, um reagente. Na alternativa C, um reagente. Então, a alternativa certa, mais ou menos parecido com o que eu fiz aqui, é a alternativa da letra A. Tá ok? Então, é bastante simples o gráfico de equilíbrio químico, porém, eu tenho que ficar atento e saber que o reagente sempre vem de baixo para cima e o produto sempre o reagente sempre vem de cima para baixo e o produto de baixo para cima. Quando eu tenho as velocidades iguais, eu vou ter o equilíbrio químico, onde eu digo que a velocidade 1 é igual à velocidade 2. Eu preciso saber disso porque volta e meia aparece uma questão relacionada, dando um gráfico e dando algumas curvas de baixo para cima e outras de cima para baixo. E eu tenho que achar a alternativa que se refere a essa reação química de equilíbrio químico, tá ok? Então, não esquecendo, equilíbrio químico são reações que se caracterizam por ter flecha de vai e volta, sempre. Velocidade 1, nós chamamos de velocidade direta, para a direita. Velocidade 2, velocidade inversa, para a esquerda. E não esquecendo também que eu posso aparecer assim numa porcentagem bem pequena, uma flecha com duas pontas, também relacionada a equilíbrio químico. Essas reações são conhecidas como reações reversíveis. Tá legal, pessoal? Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.